dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver escutando, mais uma edição do Argentina Traduzida. Christian Salles aqui do Rio de Janeiro, Ramiro Cajão Blanco, lá de São Paulo. Tudo bom, Ramiro? Tudo bem, Christian, como você está? Muito bem, Ramiro. Vamos aí a mais um acontecimento e mais uma notícia que aí noticiou essa semana, que estão dizendo aí que a pobreza reduziu, o menor índice desde 2018, foi o que noticiou nessas noticiários convencionais. E aí eu pergunto para o Ramiro, né, será que essa pobreza realmente caiu, né? Porque parece que o povo está caminhando cada vez mais para o abismo, né? Então, será que se realmente o salário aumentou ou foi somente no papel, né? Então, assim, como é que está a inflação na Argentina? Como é que está a luz e o gás, o transporte, a comida? Será que tem crianças pobres batendo aí recorde ou não? Sim, eu quero saber, estamos num colapso social ou tudo isso é apenas um truque contábil? Conta aí, Ramiro. Bom, Cristian, a gente já vem comentando sempre neste programa como este governo tem a contabilidade criativa, né? Ele fabrica seus próprios números, ele fabrica seus próprios índices. Mas neste caso, né, a gente pode ver aqui o que você enviou, né, a captura de tela do portal aqui do Brasil, que diz que a pobreza recua e atinge 11 milhões e seria uma situação muito boa, né? E depois tem este outro índice, esta outra notícia que diz que o índice de pobreza está nos níveis de 2018, ou seja, que supostamente estaria indo relativamente bem. Bom, vamos começar a aclarar um pouco as coisas. Tudo depende como você faz a medição. Se você medir em dólares, claro que a pobreza caiu, medida em dólares, porque o dólar está, como a gente vem falando, está planchado. O governo faz de tudo para o dólar não subir. Mas mesmo assim o dólar não está muito baixo. Já está chegando dentro da faixa que ele estabeleceu, um preço mínimo e um preço máximo, está chegando dentro do preço máximo. E está subindo o dólar, que isso é muito perigoso para o governo. Claro, se você vai medir constantemente em dólares, claro que sim, mas o problema é que o que você vai comprar? A Argentina está muito cara em dólar. Como diz o New York Times, não sou eu que estou falando, o dólar está muito bem, o peso está muito boa, a moeda, mas a economia está uma desgraça. A economia está uma desgraça, Christian. Não tem obra pública. As estradas na Argentina estão intransitáveis. Neste momento, todo ano se faz a feira rural lá, né? Que é Sim, sim. E o que aconteceu na feira rural? Todos os produtores estão falando que não tem estrada para poder levar a produção Escoar, sim. exatamente de um lado para o outro. Então, alguns governadores, sabe o que fazem? Eles consertam a rua e colocam placas. Até aqui é obra da governação. De aqui é mais está quebrado porque o governo nacional não faz nada. Então você vê que se você não tem obra pública, a construção está caindo. Os hospitais públicos estão todos capenga. Hoje, quinta-feira, dia 17, tive uma manifestação multitudinária, muita gente em Buenos Aires, em defesa do hospital público. A educação pública também está uma desgraça. Então, quando você vê a população, está cada vez mais pobre. O que está acontecendo? Como o dólar está barato, você vai medir em dólar, e claro, pode ser que nesse preço constante, mas o que você compra com um dólar agora é muito menos do que você comprava com um dólar em 2018, entendeu? O que você Sim, comprava em sim. 2021. Então, esse é o grande engano deste governo, que como a gente fala, né? Ele faz mágica com os números e fica inventando estas narrativas. Eu só vou falar dois dados só. Cada vez mais a classe média está se endividando no cartão de crédito para Hum, poder pagar as contas correntes, supermercado, pagar o condomínio, pagar os impostos, pagar a luz, a água e tudo mais. Agora vão começar as férias de inverno, né? 30% menos de reservas do que no ano passado. Se a população está cada vez melhor, como que você vê tudo isso que está caindo? Os restaurantes estão fechando, a capacidade industrial está fechando. Então, de onde que sai que diminuiu a pobreza? A classe média está sendo muito, mas muito, muito atingida. Principalmente, Christian, os setores assalariados com carteira assinada, que no que vai do ano já perderam 5% do poder de compra. Porque o governo congelou os salários, ou seja, não pode sim, subir sim. mais do que 1% ao mês. O governo está comemorando que grande
grande conquista deste governo foi uma inflação de 1,6%. Mas o salário só vai ser aumentado um por mês. Então, nesse mês perdeu 0,6%. E aquele setor que não está, digamos, com carteira assinada, talvez, que está na informalidade, ele consiga mais ou menos, sabe, adequar o preço aquele encanador, o preço do seu serviço, o pintor, sabe? Mas que não está vendo, a construção civil está parada também. Ou seja, que ele pode até cobrar um pouco mais, mas tem muito menos trabalho. Por mais que ele diga assim que aumentamos o salário, mas ele não vai repor as perdas que teve, as perdas anteriores, né? Então é mais ou menos isso, né? A Exatamente. lógica, a matemática é que não está batendo. Mesmo que diga que aumentou, sei lá, alguns centavos, não vai cobrir. Não vai cobrir. Ele o que sim aumentou foi o assistencialismo, sabe? O Bolsa Família, esses planos sociais que ele detesta e que diz que não devem existir, de que isso são uma anomalia dentro da economia. Esse sim ele está aumentando. Por quê? Porque estamos em campanha eleitoral. Sabe, Hum. daqui a 50 dias tem eleições e ele quer conquistar, reter parte desse eleitorado que também votou por ele. Cuidado, gente. Muita gente que é da classe popular, votou pelo Milei. Votou pela esperança do Milei. Não, não é que só o rico votou pelo Milei. O Milei governa para o rico, mas os votos foram muitos votos dos setores populares, Christian. Eles ainda votam nele? Ainda estão com Aí ele? está a questão. Essa que é a Hum. pergunta, Christian, porque não se organizou muito bem a oposição. Até agora, nas eleições parciais que teve até agora, em diferentes lugares, como a cidade de Buenos Aires, em algumas províncias, a metade não foi votar. Está com raiva Hum. dele. Mas isso não significa que vai votar na oposição. Eles não foram votar. Coisa que é histórica na Argentina. A única vez que aconteceu isso foi nas eleições de 1999, Sim. anteriores à crise de 2001. Porque normalmente é alto o índice da gente que vai votar na Argentina. Normalmente supera, é um 72, um 72, um Sim. 76%. Sempre oscila entre Entendi. isso. Agora estamos em níveis de 50%. Ou seja, Esse é o perigo. Esse é o esse que é o perigo. perigo. Mas o problema é que há um empobrecimento muito grande, principalmente na classe média, que já deixou de ir nos bares, deixou de sair, de ir nos restaurantes, cada vez vai menos no cinema. Está comendo menos, está pulando Sim. refeições, Christian. E isso é complicado, sabe? Os aposentados não têm mais remédio. Semana passada, quinta-feira, a gente comemorava que fez um 7% de aumento para os aposentados, que não é nada, 7%, com tudo que já vieram perdendo. Mas o governo diz que vai vetar, até agora não vetou. Mas você vê, esse 7% é um reajustamento pelo índice de inflação deste ano, mas tudo que perdeu ano passado não está escrito, entendeu? É mentira que caiu a inflação que eles estão comemorando é de 1,6% ao mês, no mês de junho, e, sem contar, por exemplo, que o transporte público subiu 7%, foi A- aumentado. Água e luz, Água gás. e luz também a mesma coisa. Os aluguéis, nossa, Cristian, na Patagônia os aluguéis 8,4% aumentaram. Mas na cidade de Buenos Aires foi 4%. E no resto do país manteve uma média de entre 2,8% e 3%. Quase o dobro do que a inflação, Christian. E ele vai dar para os bancos agora, no mês, o dobro da inflação. Vai dar 3,3% para que eles não comprem dólar, porque se eles compram dólar, sabemos que o plano econômico vai para o beleléu. É complicado porque é muito precário como está amarrado este plano de governo. E eles desesperadamente precisam chegar até as eleições daqui a 50 dias. Assim, quando a gente acha que tá pior mais ainda, porque a reserva internacional tá caindo, Tá. o controle de capitais, né, tem que, para evitar, né, porque eles mantêm para evitar a fuga de dólares, né, isso também gera desconfiança do mercado e a dependência dos commodities, né, porque são os exportadores de agrícolas que retêm esses estoques e aí vai causar a espera de câmbio favorável e causar incerteza. Então, dá mais problema. A isso você vai acrescentar outra coisa, que o mercado já está percebendo que eles falam que caiu o déficit fiscal e o déficit financeiro caiu. É mentira, porque eles estão se endividando e os juros do que eles têm que pagar, eles não colocam na conta. Efeito dominó. Você diz uma coisa agora, antes, que você foi muito importante. Quando você fala que as pessoas não estão indo. Agora eu estou indo para uma coisa bem prática. Quando as pessoas não estão indo para o restaurante, para os bares, e estão deixando de comer, significa que o restaurante está fechando ou porque ele está deixando de gerar empregos indiretos ou indiretos. Que ele não está Olha, ele não tá empregando o garçom,
o atendente, o Exatamente. caixa, aquela Exatamente. pessoa que fornece produto para aquele restaurante. Então, vocês estão entendendo o efeito dominó que isso acontece na economia argentina? Teve A gente, uma fábrica de lacticínios, Verônica, da província de Buenos Aires, muito antiga, sabe? Tá demitindo pessoas. Lacticínios. O sim, Carrefour já meio como que deu uma ameaçada de sair da Argentina, ou de olha aí. vender pelo menos a posição da Argentina. Tem várias empresas de consumo que estão saindo da Argentina. Então, é um efeito dominó, porque como você Uhum. disse, uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra. Mas enquanto isso, tem esta mágica que faz com os números, que supostamente quer vender para o mundo inteiro. E o mundo inteiro também quer comprar. Isso que é o problema, Cristian. Porque aqui a direita do Brasil quer que o Lula gaste menos no social e faça o exemplo de Milei. Gaste menos no social. Não aumente os aposentados. Na França, acabam de anunciar exatamente a mesma coisa. Recorte de 44 bilhões de dólares nas aposentadorias e no social. Para quê? Para comprar armas na suposta guerra contra a China. Ah, E cada um vai tendo seu motivo para falar que, bom, Milei é ruim, mas pelo menos ele está fazendo o que tem que ser feito, que é o ajustamento fiscal. E não, senhor, está levando o país para um buraco do qual não vai ser fácil sair. Daqui a pouco vão começar a aparecer, Christian. Ah, bom, mas o Milei, sabe, não sei o quê, não se penteava direito. Ah, não, porque... Não, sim. não, é o modelo que está errado. E isso que ninguém quer reconhecer. Todo mundo quer salvar o modelo de Milei porque quer aplicar o modelo de Milei. Ainda bem que, pelo menos no Brasil, o governo não faz isso, né? Só a oposição que quer, né? E a Faria Lima. É isso aí. Bom, Ramiro, é isso. A gente tem mais assunto aí para essa semana e esperem que daqui a pouco teremos mais informações. Valeu, galera. Ramiro, um forte abraço. Agradeço aí pelas notícias que você tem trazido para a gente trazer informações que são diferentes desses noticiários que vocês estão acostumados aí a ver que saem tudo aí nos jornalões. Valeu, galera. Um abraço, Ramiro. Abraço, Cristiano.